Meus irmãos, que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Muito obrigado por me acompanhar nessa série. Eu sei que você está ouvindo coisas, está assistindo essas mensagens. Talvez isso leve você até a ficar com raiva de mim. E eu louvo a Deus por isso. Porque se você está ficando zangado com essas mensagens, é porque o Espírito Santo está mexendo com você. O Espírito Santo está saculejando você para fazer mudanças que você nem imaginava que chegou a hora de você fazer. Chegou a hora de parar de brincar de cristianismo, chegou a hora de parar de brincar de fé, de ser crente. Aliás, hoje é moda, né? Ser crente é moda. Muita gente hoje ama ser crente porque isso dá ibope, né? Mais popularidade às suas redes sociais. A família Like aí, né? Gosta muito de popularidade, então, e hoje ser evangélico, né? Ser cristão, dizer que ama Jesus, aí virou moda, infelizmente. Aquela religião do coração, né, que a gente falou aí na mensagem anterior. Aí. Meus amados, eu quero orar com você hoje, quero estudar a palavra, mas nesse momento deixa o Espírito Santo começar a abrir o coração da gente através da música. Vem, Santo Espírito, agora. Vamos orar? Querido Deus, meu Pai, me coloco na Tua presença, Senhor, te pedindo que a Tua misericórdia, o Teu perdão e as Tuas bênçãos recaiam sobre mim e sobre todos os meus amigos e irmãos que me assistem. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, transformando a nossa vida e o nosso coração. Ao abrir a Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo fale conosco. E que sejamos transformados à semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus amados, quero convidar você para abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 6. O tema de hoje é um pouco pesado. É um texto difícil da gente entender e até aceitar. Mas estamos numa jornada espiritual, numa série de mensagens de arrependimento. E toda a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 15, versículo 4, ela é para nos ensinar, é para nos converter, é para nos transformar, porque Deus quer me levar para morar com Ele no céu. E além disso, Ele quer me usar, Ele quer usar você como instrumento dEle nesse mundo, para trabalhar e para converter outras pessoas. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. Deus jamais vai descer do céu para pregar o evangelho no meu lugar. Deus jamais vai descer do céu para socorrer uma pessoa que está necessitada em meu lugar. Não, Ele quer me usar. Ele quer usar você. Então vamos parar com essa questão de que Deus não precisa de mim. Deus precisa sim. Deus tanto precisa como Ele quer usar você. Ele diz que você é filho dele. Então como é que ele diz como é que você pode dizer que o pai não precisa dos filhos? Ele pode fazer tudo sozinho, é verdade. Mas ele não é egoísta e nem é orgulhoso. Ele é amoroso, ele quer que a gente cresça espiritualmente. Para eu crescer espiritualmente, para eu me fortalecer espiritualmente, Ele quer me usar. Então, quando eu tento salvar outras pessoas, eu mantenho salva a minha própria alma. Então, Deus precisa me usar, Deus precisa me ungir, Deus precisa me transformar para que eu seja uma bênção nas mãos dEle. E nas mãos dEle eu levo a mensagem a outro lugar. E Deus vai comigo. E juntos nós vamos transformar esse mundo. E preparar outras pessoas para a volta de Jesus Cristo. A mensagem de hoje não é para você se assustar e correr de Deus. Mas é para você perceber que há esse perigo para nós. Perigo de que eu e você comece a rejeitar as coisas de Deus. Diante do que eu já falei aqui, né? Você começa a rejeitar. Você começa até a criticar a mensagem, dizer que é muito dura. Uma vez eu fiz uma semana de oração em Aracaju, e aí o ancião da igreja, no final da semana, ele diz assim: você está esvaziando a igreja. Eu falei para ele, eu não sei o que eu disse para ele, mas eu acho que o Espírito Santo me pediu para dizer para ele o seguinte: essa igreja não vai ser esvaziada por mim, mas Deus vai tirar dela todo o joio, Deus vai tirar dela todo o lixo, toda a palha, e vai ficar nela só o trigo, porque o joio vai para a fogueira, a palha vai para o fogo, mas o trigo vai para o celeiro celestial. Deus quer levar você para o celeiro celestial. Deus vai peneirar você. Leia o livro de Joel, capítulo 13, e você vai ver que Deus vai peneirar você, meu irmão. Deus vai fazer você entrar na fornalha, minha irmã. Porque Deus quer usar você. Deus precisa de você para ser uma bênção onde você está. Mas para isso você precisa ser burilado, transformado, entrar no fogo. Agora, se você... Vamos ler o texto. E eu espero que você não se encaixe nesse grupo que Deus está tentando nos mostrar hoje. Deus está tentando nos mostrar um grupo de pessoas que jamais vai passar pelo processo do arrependimento, da conversão, da santificação, da transformação, da renovação para ser uma bênção. A palha. Deus está dizendo que na sua igreja tem palha, tem joio. E não é você. Não sou eu. Vamos ler o texto. Misericórdia, Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 6. Meu Deus, tenha misericórdia. Por isso, pondo de parte
os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo. Deixemo-nos levar pelo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, com fundamentação em obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Verso 3 eu não vou ler. Verso 4. É impossível, pois, que aquele que uma vez foi iluminado e provou o dom celestial e se tornou participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caíram, sim, impossível outra vez serem renovados ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, pondo-o sob ignomínia. Misericórdia, meus irmãos. Eu quero fazer mais uma oração com você. Esse texto mexe demais comigo. Não dá para a gente analisar esse texto sem pedir a Deus misericórdia. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, esse texto é difícil demais, Senhor. É complicado para mim, porque muitas vezes nós rejeitamos o Senhor por coisas tolas. Aquilo que não agrada os meus olhos, aquilo que não enche o meu coração, mesmo estando na Tua palavra, muitas vezes eu rejeito. Mas rejeitar a Tua palavra, Senhor, é rejeitar o Espírito Santo. É rejeitar a verdade, é rejeitar Jesus Cristo, é rejeitar a vontade e a salvação. Meu Deus, que esse texto não seja uma realidade em nossa vida, mas que seja um convite do Senhor para que a gente persevere firme na graça de Jesus Cristo, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo, jamais nos desviando da verdade, jamais desprezando a Tua palavra, jamais rejeitando a Tua vontade. Fala conosco através dessa palavra, desse texto, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, o texto começa dizendo, Paulo, mais uma vez Paulo, está dizendo que nós precisamos deixar-nos levar, deixar Deus nos conduzir no fundamento da doutrina de Jesus Cristo. E eu disse na mensagem de ontem que Deus jamais vai se manifestar para nós além da sua palavra. Não adianta uma igreja, a igreja A, a igreja B, a igreja C, dizer que tem uma revelação de Deus e essa revelação está acima da Bíblia. Deus não aceita tal revelação. A maior revelação do universo para conhecermos a Deus está na sua palavra. E Paulo está dizendo, irmãos, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Deus é perfeito. Lembra da mensagem de Romanos 12? Deus quer nos conduzir à perfeição, porque a lei é perfeita, o mandamento é santo, justo e bom. Vamos deixar Deus nos conduzir para o que é perfeito. E lei aqui, meus irmãos, não estou falando dos 10 mandamentos só não, tá? Quando eu falo de lei aqui, a lei do Senhor é perfeita, está falando de toda a palavra de Deus, né? Diz o Salmo 119 que toda a palavra do Senhor é pura, né? E o mandamento do Senhor é a verdade. Então o mandamento aqui é a palavra, tá? Paulo está dizendo, deixando de lado os rudimentos, né? Deixando de lado essas vãs filosofias, os falsos ensinamentos, agarremo-nos à firme doutrina de Jesus Cristo. E ele disse, a palavra do Senhor é a verdade. E é uma versão bem moderna, diz João 1, versículo 3, diz, Ele é a palavra, Jesus Cristo é a palavra. Então aqui diz, agarremo-nos
firmemente à doutrina de Jesus Cristo e deixemos que Deus nos conduza à perfeição. Que Deus nos conduza para o que é perfeito. E aí a gente deixa de lado, quando a gente se agarra ao que é verdadeiro, ao que é puro, ao que é santo, ao que é bom, que é a palavra de Deus, nós vamos dispensar o falso. Observe que aqui Paulo está dizendo, né, que alguns irmãos lá dos hebreus estavam deixando a doutrina verdadeira e se agarrando a algumas coisas, né? Aí está dizendo obras mortas, falsos ensinamentos, obras mortas. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim que eu tenho duas escolhas. A primeira escolha é me agarrar ao que Deus me oferece. Deus me oferece. E como Paulo está escrevendo aqui para os hebreus, e todos eles já eram batizados, a partir do versículo 4, ele diz que aquela pessoa que, uma vez que conheceu a doutrina, a verdadeira doutrina, né, a doutrina da salvação em Jesus Cristo pela fé, uma vez que a pessoa foi iluminada pelo Espírito Santo para aceitar a verdade, e ela começa a alimentar dúvidas em seu coração em relação às doutrinas, aí ela abre uma porta perigosíssima, ou seja, o inimigo começa a usar a sua dúvida, que é verdadeira, que é palpável, que é respondível na palavra de Deus, que tem resposta na palavra de Deus. Ela começa a alimentar essas dúvidas e aí ela começa a descrer, ela começa a perder a fé, ela começa a sair do caminho do céu para o caminho do mal. Paulo, em outras palavras aqui, ele está mostrando para a gente que esses dois caminhos são opostos e perigosos. Veja, o texto é claro. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemo-nos conduzir para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. A pessoa aceitou a Jesus Cristo, aceitou a fé, foi batizada nas águas, foi batizada no Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está mostrando para ela novas verdades da Bíblia. E algumas dessas verdades, de fato, mexem com a gente, porque não é como a gente quer. Aí você, por exemplo, quando você aceita a fé, tem essa questão do sábado, tem a questão do dízimo, a questão da roupa, a questão da alimentação. Mas aí você começa a ver um crente de outra igreja, ou da mesma igreja, né, fazendo uma coisa que você está vendo que na palavra está errado. Pela palavra não é certo fazer aquilo. E aí você começa a duvidar da palavra para acreditar nele. Você deixa de seguir o perfeito, que é Jesus Cristo. Você deixa de seguir o perfeito, que é a palavra de Deus. Você deixa de seguir o verdadeiro, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, para seguir o falso. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história está lá no livro de Números, capítulos 22 a 25 e o capítulo 31. Balaão era um profeta de Deus, um israelita. Morava num território de Israel e Balaão, aos poucos, começou a desenvolver doutrinas para se tornar um pregador popular, um profeta popular, ganhar dinheiro. Balaão começou a promover a prostituição, culto misto, adorar a Deus através dos ídolos,
né? Prostituição, casamento misto, idolatria, apostasia. Balaão começou a desenvolver essas coisas. E os moabitas gostaram muito desse profeta. E quando Israel chegou em Peor, na região de Cades Barneia, na beira do rio, para atravessar, para tomar posse e conquistar a terra de Canaã, Balaque, rei de Moabe, que era primo de Abraão, porque a Moabe é descendente de Ló, filho de Ló, né, que ele teve com a própria filha. E então Balaão ali começou a ensinar essas falsas doutrinas para os moabitas e para os filhos de Israel também. Quando ele tentou amaldiçoar os filhos de Israel 4 vezes, ele fez 7 altares, durante 4 vezes, em quatro montanhas diferentes. Ele tentou amaldiçoar o povo de Deus e Deus não permitiu, o Espírito Santo não permitiu Balaão amaldiçoar o povo de Deus como Balaque queria. Balaque queria pagar muito dinheiro a Balaão para que ele amaldiçoasse os filhos de Deus. E Deus disse, não vou amaldiçoar esse povo não, porque esse povo é santo. Leia lá Números capítulo 22, ou capítulo 24, verso 22. Deus diz que não viu pecado nenhum em Israel. Oh, aleluia, glória a Deus, porque Deus não vê pecado em você. Deus não vê pecado em mim. Aleluia. Lembra de uma das primeiras mensagens minhas que eu disse que no juízo, a primeira mensagem do juízo de Deus, eu disse, olha, todos os teus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Há uma provisão de Deus para todos os teus pecados. Jesus Cristo garante o perdão para todos os teus pecados, passado, presente e futuro. Glória a Deus. Mas Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Deus disse, eu não vejo maldade nesse povo. Aleluia. Agora, Balaão não ganhou muito dinheiro, porque Balaque disse, você não conseguiu amaldiçoar o povo, então eu também não vou te pagar. Aí o que Balaão fez? Balaão foi para o meio do povo de Israel. Foi lá passear entre os jovens lá e começou a semear no ouvido deles aquela mentira. Prostituição, idolatria, né? Casamento misto, prostituição. E aí os jovens de Israel começou a pegar as moabitas, pegar. Você sabe o que é a expressão pegar, né? Tô pegando aquela mina agora. Tô ficando com aquele rapaz. Prostituição. Aí, sexo livre, né? Tô pegando aquela mina. Aí os jovens começaram a pegar as minas lá de Moabe. As meninas de Israel começaram a pegar os jovens lá de Moabe. E aí a prostituição correndo solta e eles começaram a adorar Baal. Os filhos de Israel, na travessia do Jordão, observa, eles estavam, eu estou aqui no meio do rio, né? Eles estavam de um lado do rio, e do outro lado estava a terra prometida. E eles pararam para cultuar a Baal e a se prostituir. E num só dia, 25.000 jovens foram fulminados por uma praga que Deus enviou no meio do povo. E teve um deles que foi mais ousado, que além de cometer um pecado aberto, eu vou explicar melhor isso quando eu for explicar a questão do pecado contra o Espírito Santo, mas aquele jovem, além de estar em pecado, cometendo apostasia ali, ele pegou a moabita lá, e ela era sacerdotisa lá de Baal, viu? Então ele pegou aquela jovem, atravessou todo o acampamento de Israel, grudado lá no pescoço daquela jovem, entrou na sua cabana para fazer sexo quando todo o povo de Deus estava sofrendo com a praga. Meus irmãos, além da apostasia, a rebelião. Um dos pecados mais graves contra Deus não é tanto a apostasia. Porque se a gente ler o Velho Testamento, para o Israel apóstata, Deus sempre teve um convite para voltar e se arrepender.
para o Israel apostatado. Leia o livro de Oséias, por exemplo, né? Quando Deus manda que Oséias case com uma prostituta. E a prostituta adultera durante o casamento. E Deus diz, vai lá, busca a minha mulher, porque ela é adúltera, mas eu a amo e eu quero dar a ela uma segunda chance. Para a apostasia, sempre Deus tem uma segunda chance. Mas para a rebelião, não. A rebelião é terrível. Porque a rebelião é você afrontar a Deus. É dizer que Deus está errado para você estar certo. Se você assistir meus vídeos, O Juízo de Deus, parte 3, você vai ver que a questão do universo foi justamente essa. Satanás disse no universo que Deus estava errado e ele estava certo. Houve rebelião no céu, diz o Apocalipse. Satanás, o anjo rebelde, diz o livro de Ezequiel e o livro de Isaías. Portanto, a rebelião é obra do diabo. E o jovem aqui e Balaão, eles promoveram não só a apostasia, mas eles promoveram a rebelião. Para o apóstata tem remédio. Deus ainda pode trazê-lo de volta ao arrependimento. Você que deixou a igreja, porque deixou de acreditar nos mandamentos de Deus, começou a duvidar das doutrinas da palavra, você começou a crer nas mentiras ensinadas pelos livros e filosofias deste mundo. Existe um livro aí na internet dizendo que Ellen White é mentirosa. Life is White, né? Mentira branca. Tem outro livro dizendo que o Espírito Santo é obra do diabo. Tem outro livro dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Tem uma religião aí que saiu inclusive do meio dos adventistas para dizer que nós somos apostatados porque nós acreditamos na doutrina da Trindade. Para você tem esperança. Paulo está dizendo aqui, ó, Paulo está dizendo que se você quiser, você pode voltar, tá? Ele diz aqui, ó, por isso, deixemos-nos levar para a doutrina de Jesus Cristo, para o que é perfeito. Aí, vou ler direitinho o texto. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Jesus Cristo, deixemos-nos conduzir para o que é perfeito. Para o apóstata tem esperança, para você que deixou a igreja tem esperança para você. Deus ainda tem um convite para você que deixou a igreja porque você deixou de crer na verdade sobre o dízimo, na verdade sobre o casamento. Eu encontrei um rapaz lá na cidade de Itabaiana, disse, eu não vou mais nessa igreja não, porque Davi tinha 7 mulheres e a igreja hoje quer dizer que eu só posso ter uma. É a igreja que quer dizer que eu só tenho uma? Então você segue a igreja? Tem muita gente seguindo a igreja. O meu pastor diz isso. Por que você crê nisso? Porque o meu pastor crê assim. O meu pastor ensina assim. Balaão começou a ensinar assim para as pessoas. Ó, prostituição, casamento misto, idolatria, apostasia. Balaão começou a empestar Israel com falsos ensinamentos. E as pessoas começaram a acreditar. E quantos jovens pereceram? Quando Jesus Cristo voltar, Mateus capítulo 7, versículo 21, na vinda de Jesus Cristo, muitos que estão na igreja, imagine, na igreja, eles assim, olharão para o céu e dizem, Senhor, eu fiquei na igreja há muito tempo. Eu sou adventista há 30 anos, eu sou adventista há 80 anos, 20 anos, 10 anos. Em teu nome, Senhor, eu orei e aquela pessoa ficou curada. Eu orei e o demônio saiu daquele jovem que ficou possesso lá no acampamento. E Deus vai dizer para Renivaldo, Renivaldo, desculpe, mas eu não te conheço. Está na igreja, mas não está com Deus, não ter comunhão com Deus. E outra coisa, não obedecer à verdade. E quando eu digo mandamento aqui, meus amados, não estou falando só dos 10 mandamentos não, tá? Eu estou falando da Bíblia. A Bíblia contém 6.132 mandamentos. 6.632 mandamentos. Porque mandamentos são regras, são pedidos, são ordens, né? Deus tem 6.632 ordens para a gente. Assim como a Bíblia tem 4.892 promessas. Deus é o Deus de promessa, mas é o Deus de ordem.
Assista meus vídeos, a ordem é a primeira lei do céu. Deus é um Deus de ordem. E aí você começou a acreditar nas mentiras e saiu da igreja. Ou continua na igreja vivendo apostatado dentro da igreja. Tem esperança para você. Agora, a partir do momento que você começa a se revoltar contra Deus, aí Paulo diz que não tem esperança mais para você. Né? Hebreus capítulo 6 é muito claro, diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados com o dom celestial, que é a graça de Deus, a salvação em Cristo, e se tornaram participantes do Espírito Santo, foram batizados na água, foram batizados no Espírito, e caíram, e deixaram a verdade para seguir a mentira, deixaram a verdade de Deus para seguir Balaão. Leia Apocalipse capítulo 2, fala lá que muita gente na igreja das 7 igrejas do Apocalipse, das igrejas de Éfeso, estavam seguindo a doutrina de Balaão. Não era a igreja de Éfeso, se eu não estou enganado, não era a igreja de Éfeso, não. Era a igreja de Éfeso, Sardes, Esmirna, ou era Sardes ou era Esmirna, que deixaram a doutrina de Deus e começaram a seguir a doutrina de Balaão. Outros começaram a deixar a doutrina de Deus para seguir a doutrina da mulher de Acabe. Outros deixaram a doutrina de Deus para seguir a doutrina de Atalia, que eu não sei quem era uma mulher lá do Novo Testamento. Mas todos eles estavam desviando o povo da palavra para a mentira, da verdade para o erro. O grande problema do Espírito Santo agir nessa terra, nesse mundo hoje, é justamente que a gente quer que a minha verdade seja a verdade universal. E a verdade universal de Deus seja mentira. Eu citei num texto lá do Juízo, né, que uma das frentes digamos assim, de restauração da fé bíblica hoje, pregada pelas igrejas populares, é que os milagres pregados na Bíblia são todos fábulas. Existe um movimento mundial para revisar a Bíblia e tirar dela as fábulas. E o que é fábula? O Mar Vermelho, o Rio Jordão, a queda de Jericó, né? Elias subir para o céu numa rua de moinho de fogo, ressuscitar mortos. Então são fábulas. É fábula? E por isso muita gente hoje está acreditando que o morto está vivo, que o feitiço realmente pega nas pessoas, que colocar um copo de água em cima da televisão ajuda você a ficar curado de qualquer doença, que se você colocar sal nos cantos da casa, sua casa vai ser restaurada, seu casamento vai ser renovado. Mas as pessoas começam a deixar de acreditar na verdade para acreditar em várias mentiras. Então, para essa rebelião, o que é rebelião? O que é uma rebelião? É revolta contra Deus. E revolta contra Deus é contra a sua palavra, aquilo que Deus disse. Satanás se revoltou no céu contra a palavra de Deus. Deus disse que todos deveriam adorar Jesus Cristo. E Lúcifer disse não. Todos somos santos aqui, todo mundo aqui é perfeito, ninguém precisa adorar ninguém. Mas ele queria adoração para ele. Então a apostasia, Deus tem esperança para você que deixou a igreja. Ainda é possível você ser conduzido de volta ao arrependimento pelo Espírito Santo. Mas a partir do momento que você começa a transformar a verdade de Deus em mentira e começa a pregar a mentira como se fosse verdade, aí você está lutando contra Deus. E aí você está afrontando a Deus, você está vivendo uma abominação. No livro de Deuteronômio, Deus diz várias coisas lá que os filhos de Israel não deveriam praticar porque era abominação. E Balaão justamente pegou essas coisas que era abominável a Deus e começou a ensinar aos filhos de Deus, aos filhos de Israel. E muitos deles pereceram. E na vinda de Jesus Cristo, ai de mim como pregador, porque aquilo que eu ensino pode levar uma pessoa para o céu ou pode levar uma pessoa para o inferno. A primeira aula que eu tive de teologia, o professor ele disse o seguinte: eu posso hoje, com uma palavra, tirar todos vocês da igreja.
Imagina, a primeira aula do curso de teologia, o professor diz assim, se eu quiser hoje, eu posso tirar todos vocês da igreja. E é verdade. Com uma pregação, eu posso levar você para obedecer a Deus ou para desobedecer a Deus. E o que acontece no mundo religioso moderno hoje? O que acontece no mundo religioso hoje? É que as pessoas estão pregando sobre Deus, mas não estão pregando a palavra de Deus. Estão falando de Deus, mas não estão falando de Deus na palavra dele. Não estão mostrando a Deus através de sua palavra. E o que acontece é que as pessoas hoje começam a acreditar em tudo. As pessoas acreditam que tem pessoas que podem olhar para você e você vai ser amaldiçoado. Começa a acreditar em qualquer coisa. E o pior de tudo é que uma vez que você começa a acreditar e começa a promover a mentira, se você acreditar na mentira e buscar a Deus, Deus vai lhe dar o coração de arrependimento. Agora, se você começar a acreditar na mentira e promover a mentira, aí não tem arrependimento para você. Veja, Hebreus capítulo verso 6 diz claramente: para aqueles que se rebelam contra Deus e começam a promover o erro, não tem mentira, diz o texto. Olha. Uma vez que caíram, eles tinham o Espírito Santo, tinham a verdade, foram batizados em Jesus Cristo, receberam a proposta da salvação, mas começaram a viver o erro, promover o erro, promover a mentira, promover a abominação, como Balaão. Diz o capítulo 31 de Números que ele morreu junto com todos os moabitas, porque Deus mandou vingar aqueles 25 mil jovens que foram levados à destruição por causa dos falsos ensinamentos. Meu irmão, o convite de Deus para mim e para você hoje é: viva a doutrina, viva a verdade. Deixe o Espírito Santo conduzir você ao arrependimento, porque o arrependimento levará você ao que é perfeito, que é Jesus Cristo. E aí você jamais vai promover a apostasia, jamais vai promover o erro. Deus não quer que você viva o erro, nem promova o erro. Quando você, como um cristão, compra uma cerveja, mesmo que seja sem álcool, você está testemunhando contra você mesmo. Porque uma pessoa que está vendo você comprando cerveja, lá está escrito na latinha, 0 álcool. Mas quem está vendo de fora não está vendo 0 álcool, não, porque a sua mão está tapando o 0 álcool. A sua mão é o seu testemunho. Aí, ó, o crente, ó, diz que a gente não pode beber. Eu não quero ser crente, não, porque eu não posso beber. Aí eu não vou ser crente, não, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Aí, mas fulano faz isso, fulano é crente, faz isso, fulano é crente, faz aquilo. E tem igreja por aí que até promove festas com tudo isso, né? Diz que a gente só não pode beber no bar. Meus amados, cuidado para você não ser achado em pecado. Na vinda de Jesus Cristo ele diz: eu não te conheço. Pelo amor de Deus, que palavra dura. Isso é apostasia com rebelião. Satanás jamais vai estar no céu porque ele jamais se arrependeu da sua rebeldia. Balaão foi destruído porque ele jamais se arrependeu. Ele mesmo profetizou contra ele. Ele disse que veria a Cristo de longe. Você quer ver Cristo de longe ou você quer abraçar a Cristo e morar com ele no céu? Então não duvide da palavra. Quando alguém ensinar alguma coisa para você, busque na palavra. Isaías capítulo 34, eu quero terminar essa mensagem com esse apelo de Deus para nós. Isaías 34. A gente já leu isso aqui no capítulo anterior, né? No vídeo anterior, desculpe. No vídeo anterior, Isaías 34, verso 16, está escrito, né? Buscai na palavra do Senhor e lede, porque nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque o Espírito Santo mesmo as realizará. Meus amados, Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade, mas existe hoje muita mentira. Paulo falou que as doutrinas de demônios, 2 Timóteo capítulo 4, ou 1 Timóteo capítulo 4. Meus amados, Paulo falou que Satanás se transfigura em anjos de luz.
Muitos Balaãos modernos ensinando você a desobedecer a Deus. Muitos Balaãos modernos levando você para a apostasia, para deixar a verdade e acreditar na mentira. E você vai promover o erro ou vai promover a verdade? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, pare de duvidar de Deus. Se você tem dúvida, a dúvida não é pecado. Busque tirar suas dúvidas. Busque esclarecimento na palavra. Busque esclarecimento na palavra, porque Deus vai dar a você entendimento da palavra. O Espírito Santo mesmo vai dar entendimento da palavra. Isaías 34, verso 16, Deus diz que vai dar entendimento. Provérbios 1, 23, Deus diz que você vai compreender toda a palavra de Deus. Quando você aceitar a repreensão de Deus, aceitar os mandamentos de Deus, né, são 6.632 e 4.892 promessas. Deus tem ordem, mas é um Deus que quer salvar você. Quando você tem o Espírito Santo, Ele vai conduzir você a toda a verdade. Ele não vai conduzir você além da palavra, mas Ele vai conduzir você a toda a verdade. E você vai ser feliz, e você vai estar com Jesus Cristo no céu, você vai abraçá-lo. Você não vai fugir dele, e nem vai perguntar para ele se você pode ir. E ele não vai ouvir dele, dos lábios dele, eu não te conheço. Você hoje quer abrir o seu coração ao verdadeiro ensino da palavra. Você quer hoje abrigar a palavra de Deus em seu coração para que ela gere em você o verdadeiro arrependimento e leve você a ter uma vida no Espírito, na obediência da palavra? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Em Jesus Cristo nós temos a salvação. Em Jesus Cristo nós temos a verdade e o Espírito Santo é a verdade. E em Jesus Cristo nós temos abrigado em nosso coração a Tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus, ajude-nos a nunca cair no caminho da apostasia, porque não há arrependimento para aquele que se revolta contra Deus. Ajude-nos, ó Deus, a nunca nos revoltar contra Deus, porque como Balaão, todos pereceram, como Satanás, milhares vão perecer porque deram crédito à mentira e não acreditaram na verdade. Senhor, tenha misericórdia de nós e que nada neste mundo nos demova, nos tire dos pés de Jesus Cristo e da Sua palavra. Aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor e a nossa entrega a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.